O que Deus, o Pai, diz acerca do Filho? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então o próprio Pai chama o Filho de quê? De Deus. E ainda o versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, se o Pai ordena que os céus e todos os anjos adorem ao Filho, ele não poderia fazer como se o Filho fosse uma mera criatura. Haja vista que o próprio Filho declarou, os irmãos lembram, quando o diabo, lá no deserto da tentação, disse a Jesus: se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. O que Jesus respondeu? Ao Senhor teu Deus somente adorarás. Ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento não permite que se preste adoração que não seja única e exclusivamente a Deus. Inclusive o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, os irmãos poderão verificar, no momento lá final, quando João, vendo todas aquelas visões apocalípticas, de repente ele se depara diante do anjo, e aí ele se prostra diante do anjo para adorá-lo. E o anjo diz: levanta-te, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Ou seja, a adoração que todas as criaturas devem prestar é única e exclusivamente a Deus. Então no capítulo 1 de Hebreus, no momento ele parece dizer que o Filho foi exaltado em razão da obra que ele fez, por isso que ele se torna mais excelente que os anjos. O que, se você for tentar interpretar aqui, talvez você vai pensar assim: ele era tanto quanto os anjos, porém, em razão da obra de redenção, o que aconteceu? Ele foi elevado à destra do Pai e recebeu um nome acima e superior ao nome dos anjos. Tornou-se superior aos anjos em razão da sua obra, o que daria a entender que antes disso ele não fosse. Agora observe um outro momento, capítulo 1, versículo 5, quando diz: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E a ideia de gerar também quebra a ideia de eternidade, sim ou não? Então os irmãos percebem que o capítulo é todo assim, diz uma coisa e depois parece dizer outra e volta. Olha que o versículo 10, como mais uma vez volta a ideia da eternidade e da divindade do Filho. Capítulo 1, versículo 10. Ainda, isso é o Pai dizendo para o Filho: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Veja como o próprio Pai, dirigindo-se ao Filho, o chama, não somente no versículo 8 de Deus, como no versículo 10 o chama de Senhor. E confere ao Senhor aqui a obra da criação. No princípio, tu lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então, de todo modo, eu quero trazer essa discussão aqui à tona, para que nós possamos compreender exatamente o que esse capítulo 1 significa no âmbito de toda a revelação do livro de Hebreus. Então, lançada essa crise do texto, vamos então pontuar algumas coisas para os irmãos entenderem. O livro de Hebreus, nós entendemos e temos colocado aqui nas primeiras reuniões do estudo dessa epístola, o próprio nome hebreu, ou Hebreus, significa aquele que atravessa rios. Então, a ideia de rio e a ideia de atravessador está logo no nome da epístola, Hebreus. E nós não podemos deixar passar despercebida essa ideia, porque não somente fala de rios, mas aquele que cruza rios. E cruzar um rio, portanto, implica você deixar um estágio e atravessar cruzando para um outro estágio. A ideia de cruzadores de rios é a ideia de crescimento, em que nós vamos deixando um estágio de crescimento para um outro, e ao cruzar o próximo rio, nós vamos avançando, até que nós então, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, atinjamos aquilo que é perfeito.